Sejam todos muito bem-vindos, meus queridos irmãos e irmãs, a mais esse nosso momento de culto. Momento este que queremos tirar um momento de nossa semana para meditar nas palavras do nosso Deus, cantar louvores a seu santo nome e também orarmos, agradecendo por tudo que Ele tem realizado em nossa vida durante essa semana que passou e também na semana que está se iniciando. Que o nosso amado Deus, Pai, Filho e Espírito Santo esteja presente conosco nesse momento e que estaremos meditando na sua santa palavra. Amém. Queridos irmãos e irmãs, eu convido a iniciarmos esse nosso momento cultico cantando um hino. Meu coração abrir, que eu possa o verbo teu ouvir e a tua lei obedecer. Teu filho herdeiro quero ser. Teu verbo vem me sustentar, minha alma e corpo confortar. Teu verbo anima o coração e dá consolo e salvação. Ao Pai excelso Criador, ao Filho nosso Salvador e ao Santo Espírito também rendei louvor e glória. Amém. Chegado então o momento em que convido a ouvirmos a leitura que servirá de base para a nossa reflexão de algo mais. A leitura se encontra no Evangelho segundo Marcos, capítulo 9, dos versículos 30 ao versículo 37. Marcos 9, 30 a 37. Eu convido então nesse momento a nossa irmã Elizabeth para que realize a leitura para nós nesse momento. A leitura está em Marcos, capítulo 9, dos versículos 30 ao 37. Jesus fala outra vez da sua morte e da sua ressurreição. Jesus e os discípulos saíram daquele lugar e continuaram atravessando a Galileia. Jesus não queria que ninguém soubesse onde ele estava, porque estava ensinando os discípulos. Ele lhes dizia: o Filho do Homem será entregue nas mãos dos homens, e eles vão matá-lo. Mas 3 dias depois ele ressuscitará. Eles não entendiam o que Jesus dizia, mas tinham medo de perguntar. Jesus e os discípulos chegaram à cidade de Cafarnaum. Quando já estavam em casa, Jesus perguntou aos 12 discípulos: o que é que vocês estavam discutindo no caminho? Mas eles ficaram calados, porque no caminho tinham discutido sobre qual deles era o mais importante. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quer ser o primeiro, deve ficar em último lugar e servir a todos. Aí segurou uma criança e a pôs no meio deles, e abraçando-a, disse aos discípulos: aquele que quer, por ser meu seguidor, receber uma criança como esta, estará também me recebendo. E quem me receber, não recebe somente a mim, mas também aquele que me enviou. Agradecemos a nossa irmã pela leitura que foi realizada e convido a cantarmos mais um hino. Como água cristalina de um rio que vai pro mar,
A minha alma vai a ti, só pra te adorar e cantar tua bondade, meu Senhor, meu bom Jesus. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Assim como a relva verde na encosta da montanha, o meu amor diante de ti do mesmo modo se esparrama, se apegando em tua grandeza, minha rocha, meu Senhor. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louva. Uma abelha necessita do néctar de uma flor, eu não sobreviveria longe de ti, ó meu Senhor, pois tu és o meu auxílio, minha vida e minha paz. Aleluia. Ó minha alma, ao Senhor louvai. Ao Senhor louvai. Queridos irmãos, aqueles que gostam de acompanhar o mundo dos esportes devem saber que se iniciou nessa semana que passou a Champions League, competição onde os melhores clubes da Europa do ano passado disputam entre si para ver quem é o melhor time de toda a Europa. E por mais que todos fazem de tudo desde o início para ganhar e dizer que são os melhores, apenas uma equipe poderá se tornar e se consagrar a campeã ao final dessa temporada. Tivemos, além disso, nesse ano também, as Olimpíadas e as Paralimpíadas, onde diversos países competiram entre si para ver quem tinham os melhores atletas em cada modalidade e qual país teria mais medalhas de ouro e qual ficaria em melhores posições no ranking geral das medalhas das Olimpíadas e das Paralimpíadas. Além do mundo dos esportes, as empresas, assim como as equipes, competem também entre si em nosso mundo para ver quem é a maior, quem ganha mais dinheiro, quem é mais bem sucedida, quem tem mais prêmios, quem é mais reconhecida no mercado. De forma resumida, vemos que é assim que os verdadeiros, digamos, vencedores são determinados no mundo. No mundo, pelo menos, fora do reino de Deus. Irmãos, na igreja cristã, assim como no reino de Deus, as coisas elas são diferentes. Elas não são como no nosso mundo. Na realidade, na vida cristã, as coisas são, na maioria das vezes, exatamente o oposto do que o mundo esperaria. Isso porque a igreja ela não mede, digamos, o sucesso ou a falta de sucesso da mesma maneira e conforme o mundo também faz. Na vida cristã, essas medidas, digamos, são feitas por Deus. Sim, por Deus, e é feita da forma como Ele decidiu fazer. A exemplo do apóstolo Paulo, que escreve: eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o crescimento. Assim, nem o que planta é coisa alguma, nem o que rega, mas o Deus que dá o crescimento. Em outras palavras, meus queridos irmãos, é Deus que dá o crescimento ou, digamos, o sucesso, ou reconhece o sucesso à sua palavra. Amados, os discípulos de Jesus em nosso Evangelho, que ouvimos há pouco, ainda não entendiam isso, pois vemos que eles discutiam entre si para saber quem era o maior ou o mais importante entre eles.
Poderíamos dizer que, de certa forma, eles queriam saber quem era o superapóstolo entre eles. E essa não é a única vez que isso acontece. Em determinado momento, Tiago e João chegaram a pedir para que Jesus Cristo concedesse a eles, lá em seu reino, a um deles, que sentasse um deles à sua direita e o outro à sua esquerda no reino de Deus. Porém, meus queridos irmãos, mesmo essas sendo atitudes dos discípulos e atitudes que são demonstradas na Bíblia, que acontecem, ainda assim essas atitudes elas não estão de acordo com o que Cristo nos ensina no Evangelho de hoje. Assim como são totalmente opostas ao que nós aprendemos, digamos, pela experiência da vida aqui em nosso mundo. Jesus diz, se alguém quer ser o primeiro, se alguém quer ser o mais importante, deve ficar em último e servir a todos os outros. Irmãos, o que Jesus deseja é que aqueles que o amam sejam e permaneçam humildes. Cristo sabe que nesse mundo competitivo em que nós vivemos, estamos sempre competindo uns com os outros o tempo todo. Muitos, inclusive, chegam até o ponto de pisar em cima de outras pessoas para ser o melhor e mais bem-sucedido, seja na carreira, seja na vida pessoal, seja em qualquer outra coisa. Porém, no reino de Deus, se você quer ser realmente alguém importante, você deve, primeiramente de tudo, ser humilde. Sim, humilde. Se você quer ser o primeiro de todos, Jesus então que você seja o último de todos e seja servo de todos. Em outras palavras, nós precisamos deixar de lado, meus amados, o nosso ego. Sim, o nosso ego. Isso porque o nosso verdadeiro prêmio no céu, a salvação, não é sobre tudo o que nós conseguimos conquistar com nossos esforços ou o quanto conseguimos ser bons aqui neste mundo. Porém, é sobre Jesus Cristo e o que Ele fez e continua a fazer por você, por mim, por todos nós. Assim como os discípulos, muitas vezes nós também, infelizmente, não entendemos muito bem isso. Não queremos ouvir isso. Não queremos viver isso. Falar e agir humildemente diante dos outros. Até porque, sejamos sinceros, nosso orgulho não gosta dessas coisas. Nosso orgulho não gosta da humildade. A menos, é claro, que a nossa humildade seja vista e seja mostrada a todas as pessoas para que as outras pessoas nos exaltem. Por isso eu digo, amados, vamos ser sinceros conosco mesmo. No fundo, bem lá no fundo, nós sabemos que somos e que gostamos de ser egoístas. Pensar em nós mesmos, olhar apenas para o nosso umbigo e sermos egocêntricos. Substituímos muitas vezes, por causa desse mundo competitivo do qual nós estamos vivendo, a Trindade Divina, Pai, Filho e Espírito Santo, pela nossa Trindade do eu mesmo e somente eu. O que, biblicamente falando, é a mesma coisa que dá glórias ao diabo, ao mundo e à nossa própria natureza pecaminosa, que não deseja e muitas vezes não tem saco para santificar o nome de Deus, nem deixar o seu reino vir a nós. Isso porque, de acordo com o nosso orgulho, nós não podemos nunca errar. Nós não podemos demonstrar erro, nós temos que ser perfeitos. Se é bom, faça, dizemos a nós mesmos lá no fundo. Procuramos sempre comer, beber e nos alegrar, pois, como diz o ditado, amanhã morreremos. Não ligamos para mais nada. O importante é o quê? Eu vou fazer o que eu tenho que fazer, se é bom eu vou fazer, eu não erro. Eu vou atrás das coisas. E com isso, acabamos esquecendo que, na realidade, precisamos reconhecer de forma muito importante que nós erramos. Nós erramos o tempo todo. Que precisamos buscar o perdão de Deus, a vida eterna e a salvação. Pois sem eles, sem o perdão, vida eterna e salvação, nós morreremos aqui e também eternamente, sendo para sempre separados do nosso Senhor. Irmãos, o nosso orgulho e o nosso ego é tão cheio de si
de si mesmo que a última coisa que ele faz é admitir os nossos erros e os nossos pecados, não é verdade? Esse é o caminho natural. Porém, o caminho de Deus é exatamente oposto a tudo isso. Em sua presença, qual é a primeira coisa que ele deseja que nós façamos, meus amados? É que nós confessemos os nossos erros e falhas, enfim, nosso pecado. Assim, confessamos que somos por natureza pecadores e impuros, concebidos e nascidos em pecados. Amados irmãos, qual foi o primeiro contato e acredito que também a maioria de vocês teve com a fé? Qual foi? O batismo. Sim, o batismo. Fomos batizados quando crianças, sendo, digamos, arrancados das mãos malignas de Satanás e levados e colocados debaixo das mãos e dos braços amorosos, graciosos e misericordiosos do Deus ao qual fomos batizados, Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Irmão e irmã, se você quer realmente se sentir uma posição, digamos, privilegiada dentro do reino de Deus, se você quer se sentir importante no reino de Deus, então ouça o que Cristo diz no Evangelho e reconheça e deixe Deus ser Deus em sua vida e em sua oração. Vá humildemente arrependido diante do seu Senhor, diante do seu Deus e receba o seu perdão e seu corpo e sangue. Entendam, meus amados, que a igreja, o culto, a vida cristã não funcionam como o mundo funciona. Não funciona como estamos acostumados a agir aqui neste mundo do nosso dia a dia, de segunda a segunda, dentro do reino de Deus. É Ele, meus amados, é Deus que vem a mim e que vem a você, em sua palavra e em seus sacramentos. É Ele que traz o seu para você e te recebe em seu reino. É o Senhor que te capacita, é o Senhor que te edifica, é o Senhor que te fortalece. Exatamente assim como Tiago escreve: humilhai-vos na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Isso porque aos olhos do mundo, Jesus Cristo foi humilhado e morto. Porém, aos olhos do Pai, Ele foi exaltado e vencedor, apesar de sua morte na cruz. Assim sendo, ser humilde, meus amados irmãos e irmãs, é reconhecer que, assim como as crianças, somos nós somos 100% dependentes de nosso Pai Celeste. Ser humilde é reconhecermos que precisamos de ajuda para vivermos uma vida, digamos, digna. Ser humilde é reconhecermos que erramos o tempo todo e por isso devemos sim pedir perdão pelos nossos erros todos os dias. Ser humilde é olhar para o lado e ver o nosso irmão que precisa de nós, assim como nós também precisamos dele. Ser humilde é levar esse amor de Jesus Cristo a todas as pessoas, falando e sendo ativo para que as pessoas conheçam e reconheçam a Jesus Cristo. E mesmo que, assim mesmo, nossos problemas não desapareçam, mesmo que ainda venham dores e sofrimentos, saibamos sempre que o Senhor está conosco. Ele veio a você nesse dia, assim como em todos os outros, para te dar a vida eterna, para Ele te dar a salvação, para Ele te dar perdão e para Ele te dar a sua graça. Portanto, irmãos e irmãs em Cristo Jesus, participem ativamente dessa festa, recebam os dons e a graça de Deus, sejam humildes e reconheçam que Deus está agindo em suas vidas e peçam para que Ele continue agindo em vocês e através de vocês, para que cada vez mais e mais pessoas recebam a salvação que vem somente e unicamente de Jesus Cristo e de nenhuma outra forma. Humilhem-se na presença do Senhor e Ele vos exaltará. Que Deus nos conceda isso, em nome de Jesus Cristo e por amor a Ele. Amém.
Amados irmãos, gostaria então nesse momento a convidar a cantarmos mais um hino. Senhor, quão grato é perceber a natureza a te louvar, cantando de prazer. O mundo é teu, Senhor, apraz-me meditar em tuas sábias criações, os montes, céus e o mar. O mundo é teu, Senhor, as aves na amplidão, o lírio branco e a luz do sol, feituras tuas são. O mundo é teu, Senhor, em tudo posso ver, até na folha farfalhar, percebo teu poder. O mundo é teu, Senhor, ó, faze-me lembrar, embora exista o erro e o mal, que és tu a governar. O mundo é teu, Senhor, porque me entristecer, na cruz venceste e voltarás em glória e com poder. Irmãos, chegaram então o momento agora em que convido a todos vocês a juntar nossas mãos e orarmos ao nosso Pai Celeste. Amado e gracioso Pai, te agradecemos imensamente por diariamente estar ao nosso lado em nossa vida, nos orientando através do Teu Santo Espírito em nós, para sempre reconhecermos as melhores escolhas para a nossa vida, para que sempre assim possamos andar em Teus caminhos. Também te agradecemos imensamente, ó Pai, por ter enviado o Teu Filho a este mundo para nos ensinar sobre o Teu amor, sobre a Tua palavra, e que através dele nós possamos receber de Ti perdão, a vida e a salvação. Amado Pai, te pedimos imensamente que continue olhando com muito carinho para este mundo. Pois sabe que muitos irmãos nossos têm sofrido nas mãos de pessoas que infelizmente querem destruir a Tua palavra e por isso atacam e matam os nossos irmãos. Esteja com eles, lhes dê força, lhes dê coragem. Esteja com eles para que eles jamais, mesmo em meio a todas essas dificuldades, não percam a fé em Ti, para que eles continuem fixos no olhar à cruz e assim eles continuem firmes em sua fé e na proclamação da Sua santa palavra. Amado Pai, também pedimos que toque o coração desses que perseguem nossos irmãos, para que eles venham também se arrepender, para que eles venham também reconhecer seus erros e possam também, assim como nós, receber o perdão de Ti e a salvação de Ti. Amado Pai Celestial, também te pedimos que olhe com muito carinho para o nosso país. Tu sabes que temos passado por dificuldades aqui no nosso país. Pedimos que continue dando orientação e sabedoria aos nossos governantes, para que eles sempre tomem as melhores decisões em prol do povo. Também pedimos que continue abrindo mais e mais portas para que mais pessoas possam ser vacinadas contra este vírus que, infelizmente, ainda anda tirando vida de muitas pessoas. Amado e gracioso Pai,
De forma especial também queremos pedir que olhe com muito carinho para a tua amada igreja, para que ela continue sempre mantendo-se firme mediante as dificuldades, os desafios desse mundo, e que sempre proclame com convicção e com coragem a tua palavra a todas as pessoas que precisam ouvir. Amado e gracioso Pai, de forma muito especial nós queremos te pedir hoje pela família de nossas irmãs Arlete e Aureni. Tu sabe que, infelizmente, elas estão passando por um momento muito delicado em sua família. Doenças têm atingido, infelizmente, a parentes, e isso nós sabemos que são coisas que nos derrubam, são coisas que nos entristecem, são coisas que nos deixam cabisbaixos e para baixos. Senhor, pedimos, envie o teu Santo Espírito para que conforte o coração de todos, para que eles saibam que mesmo em meio a essa doença que veio atacar a família, mas que tu estás ao lado de cada um deles, que tu estás abençoando a cada um deles. De forma especial, ó Pai, nós queremos também incluir, a neta da nossa irmã Arlete, que tu estenda a sua mão sobre ela, sobre os médicos, sobre toda a equipe médica que está cuidando dela e que ajudará ela a iniciar o seu tratamento. Que se for a sua santa vontade, ó Pai, que logo esse tratamento dê bons resultados, que logo ela possa estar restabelecida de sua saúde e possa retornar à sua casa. Ó Pai, esteja com elas, esteja com todos os que estão ao lado dela, Pai, que todos continuem firmes e tenham força e fé, que tu não os abandonou em nenhum segundo desta vida. Amado Pai, pedimos isso, agradecemos em nome e por amor de teu Filho, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Também gostaria inicialmente de convidar a orarmos a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Receba a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a sua paz. Amém. Amados irmãos e irmãs, agradeço imensamente do fundo do meu coração mais essa oportunidade de estar aí com vocês, levando esse momento de reflexão, de louvor e também de oração ao nosso Deus. Reitero sempre que, precisando de mim, precisando conversar, podem entrar em contato comigo, que com certeza estou sempre aqui disposto e com os braços e ouvidos abertos a receber a todos vocês. Continuo diariamente orando para que Deus Pai, Filho e Espírito Santo esteja na vida de cada um de vocês, os cuidando, os abençoando, os guiando durante toda a nossa jornada aqui neste mundo. E que quando chegar a nossa hora, quando chegar um dia em que Ele nos chamará pelo nosso próprio nome a estar ao lado dEle, que os seus santos anjos venham carinhosamente nos levar ao lado e à presença de nosso Deus triuno. Que Ele esteja com vocês hoje e para sempre. Amém.